Bashar, a entidade alienígena canalizada por Darryl Anka, diz que você muda a si mesmo e salta para uma realidade paralela que já reflete esse interior. Se você está em busca de compreender como mudar a sua realidade, ou quer aprender mais sobre o funcionamento das realidades paralelas, os ensinamentos que Bashar revela vão expandir sua mente. Então pega a sua xícara de café, deixa um caderno ao lado para anotar os pontos mais importantes e, no final, me conta nos comentários o que você anotou e que chamou sua atenção. Sugiro que fique comigo até o final, porque cada detalhe vai expandir o seu entendimento. E se esse conteúdo for útil e fizer sentido para você, não perca tempo. Já inscreva-se no canal. Curta para que o YouTube continue te entregando vídeos assim, desde já. Gratidão. 1. Você não muda a realidade, você muda a si mesmo. Bashar começa afirmando de maneira firme que não existe a necessidade de tentar mudar o planeta em que estamos. Ele deixa claro que o processo é outro. Você nunca muda o mundo onde está. O que acontece é que você muda a si mesmo e se desloca para uma versão paralela que já reflete a mudança feita dentro de você. Essa frase é perfeita, porque mostra que a realidade não se adapta para acompanhar o indivíduo, mas o indivíduo se ajusta e passa a experimentar uma versão da realidade que já existia. Ele diz que à medida que você cria o estado de ser que prefere, um estado de alegria, empoderamento, criatividade e amor, você se desloca lenta ou rapidamente de uma versão paralela para outra, para outra, para outra. Ele diz, já estamos atravessando versões a todo momento. Naturalmente, quando enxergamos mudanças externas, pensamos que o mesmo mundo se modificou. Mas a verdade é que o simples ato de observar uma alteração já é a evidência de que saltamos para outra paralela. Ele chega a dizer que mesmo durante uma conversa, estamos atravessando inúmeras versões. A ideia fundamental é que não há começo nem fim, só existe o agora. Existem apenas diferentes pontos do agora, diferentes perspectivas do agora. É o mesmo agora, só que de outro ponto de vista. Esse agora eterno é o pano de fundo de toda a experiência. Dentro dele, o observador se move. Mudar de realidade não significa transformar algo fixo. Significa mudar o ponto de vista, mudar a frequência com que você se alinha. E então, o reflexo ao seu redor se altera. Ele diz que a chave é o estado vibracional. Quando você cultiva dentro de si o estado de alegria, de amor, de empoderamento, não há espaço para medo ou paranoia. Nesse estado, inevitavelmente você se conecta a mundos paralelos, onde os reflexos correspondem ao que você está sendo. Agora, preste atenção nisso que ele fala e que faz muito sentido. Ele diz que se você mantém esse estado, não precisa se preocupar com intenções negativas de outros, porque imediatamente você deixa de compartilhar a mesma realidade com eles. Ou seja, a força da intenção negativa dos outros não importa, porque não te afetam. Vocês não compartilham mais da mesma realidade. E ele continua, que o mundo não é algo sólido, que vai se moldando lentamente para atender nossas escolhas. O mundo é um conjunto de versões paralelas, já prontas. Todas coexistem ao mesmo tempo, e o que define qual versão você experimenta é a sua vibração. Vamos supor que você entra em um ambiente carregado, onde alguém está discutindo, ou sua negatividade é notável. Se você reage e entra nessa sintonia, imediatamente está compartilhando a mesma versão de realidade em que esse conflito existe. Mas, se você mantém seu estado interno de equilíbrio, alegria ou confiança, a conversa perde força, a pessoa se afasta e simplesmente você não se encontra mais em situações parecidas. É como se tivesse mudado de canal, e nesse canal não há espaço para aquela mesma energia. O que Bashar aponta é que não é a realidade que precisa ser consertada, mas a frequência que você sustenta. Essa frequência é o que decide em qual versão de realidade você estará. Essa compreensão muda a maneira como vemos a vida. Normalmente pensamos em progresso como um longo processo de transformação lenta de um mesmo cenário. Bashar inverte essa lógica e mostra que o que chamamos de transformação é, na verdade, o efeito da mudança de foco.
Não há um planeta fixo em mutação, mas infinitas realidades prontas, cada uma com a sua configuração, esperando o alinhamento de consciência que permite acessá-las. Cada instante já é um salto de realidades, cada respiração já é uma escolha, cada pensamento já é uma sintonia com uma realidade diferente. Uma pessoa que deseja ter sucesso na carreira, ela pode acreditar que precisa esperar anos até que o cenário externo se ajuste, que oportunidades apareçam e que outras pessoas a reconheçam. Mas Bashar explica que o processo é diferente. O sucesso já existe em versões da realidade que estão disponíveis agora. Quando essa pessoa escolhe sustentar internamente o estado de confiança de uma pessoa bem-sucedida e entusiasmo, ela passa a acessar a versão da realidade onde o sucesso já faz parte de sua experiência. Pequenas decisões começam a surgir de maneira natural. Portas se abrem, encontros acontecem, uma ligação surge, porque ela não está mais olhando para um futuro distante, mas se alinhando ao ângulo em que o sucesso já é real. O poder está nesse instante, em perceber que a mudança acontece no momento em que ela se redefine. Essa é a essência que Bashar repete de maneiras diferentes. Não é a realidade que se transforma em resposta a você. É você que se move em resposta ao que decide ser. 2. A realidade muda bilhões de vezes por segundo. Bashar diz que a maior confusão que carregamos é pensar que vivemos em um mundo estável, como se a realidade fosse um cenário contínuo que apenas se modifica lentamente com o tempo. Ele quebra essa noção, dizendo que o processo é infinitamente mais dinâmico. Olha só o que ele fala. Anota aí. Você já está mudando literalmente bilhões de vezes por segundo entre versões paralelas de realidades. O que ele descreve é que cada instante de percepção é como um quadro de filme, e a consciência se move tão rápido de um quadro para outro que temos a ilusão de continuidade. Quando vemos um objeto em movimento, não é o mesmo objeto que se desloca, mas a sucessão de quadros nos quais versões levemente diferentes aparecem e desaparecem. A velocidade com que a consciência percorre esses quadros é tão suave que não percebemos o salto. É por isso que ele diz que acreditamos estar na mesma realidade, quando, na verdade, já atravessamos inúmeras versões diferentes a cada respiração. Bashar explica que esse mecanismo não apenas sustenta a ilusão de tempo, mas também fundamenta a ideia de mudança. Quando alguém diz que sua vida mudou, tende a acreditar que algo se transformou dentro do mesmo espaço. Mas o que está acontecendo, segundo ele, é que a pessoa simplesmente percebeu o reflexo de uma realidade paralela diferente, acessada pela mudança de frequência interna. O movimento é tão natural que a mente interpreta como evolução linear, quando de fato é transição de quadros que já existem. Ele chama a atenção para o fato de que, a cada escolha mínima, a cada microajuste emocional, a cada crença que se fortalece ou se enfraquece, já se cria uma alteração na sintonia que define qual quadro será acessado em seguida. A consequência disso é que a vida não é um caminho rígido em direção a um destino, mas um fluxo ininterrupto de saltos, uma dança entre realidades que sempre existiram. É como se a consciência fosse uma agulha correndo sobre um disco infinito de possibilidades, e o som que ouvimos depende do ponto em que a agulha repousa. O que parece demora, atraso ou até repetição de velhos padrões, para Bashar, é apenas a ilusão criada pelo modo como a mente percebe o encadeamento dos quadros. Ele lembra que a realidade física carrega um pequeno atraso perceptivo, um eco do que já foi gerado antes, e que por isso podemos ver novamente situações que parecem idênticas. Mas isso não significa que estamos parados. Mesmo quando tudo parece igual, a consciência já atravessou bilhões de mundos desde o último instante. Uma pessoa sem dinheiro acredita que precisa lutar muito para conquistar abundância. Mas Bashar diz que a mudança já está acontecendo. Quando ela muda de quadro no agora e sustenta um estado de confiança e gratidão, o próximo quadro sustentado já é uma versão da realidade onde a abundância começa a se refletir. A linha de tempo se reorganiza
e novas oportunidades aparecem. Ele gosta de trazer a imagem de que tudo o que chamamos de continuidade é, na verdade, um acordo coletivo. Nós nos movemos juntos através de diferentes versões do planeta para sustentar a sensação de que a interação se mantém. Por isso ele afirma que até mesmo uma conversa simples com alguém no supermercado, por exemplo, envolve a travessia simultânea de bilhões de quadros, coordenados de forma tão precisa que acreditamos estar no mesmo espaço ininterrupto. O coletivo estabelece uma linha comum de transição, mas cada indivíduo ainda pode ajustar sua sintonia e acessar nuances diferentes dentro desse fluxo. A ideia de bilhões de mudanças por segundo também coloca em perspectiva a noção de identidade. Se a cada instante você é alguém novo, então não existe um eu fixo percorrendo uma estrada. O eu é o resultado momentâneo do ponto em que a consciência repousa, e a estrada é apenas a sequência de quadros que reforçam a sensação de continuidade. É por isso que Bashar afirma que cada momento você é uma nova pessoa, porque não há transferência de essência de um quadro ao outro. O que existe é um reconhecimento renovado, uma atualização constante daquilo que você acredita ser. Você já está mudando de realidade bilhões de vezes por segundo. O que resta é decidir de forma consciente qual direção quer dar a esse fluxo. 3. O eco da realidade anterior. Um dos grandes enganos que cometemos é acreditar que ao mudar nossa vibração, a realidade externa vai se transformar instantaneamente. Ele lembra que o espaço-tempo físico tem um pequeno atraso, uma defasagem natural que dá a impressão de continuidade. Por isso, muitas vezes, mesmo depois de uma profunda mudança interna, o que aparece fora é apenas uma repetição. Ele chama isso de eco, e diz com clareza que o que você pode ver primeiro é um eco do que já criou. A mesma situação pode aparecer novamente apenas para testar se você realmente mudou. Como um mecanismo inteligente para que você confirme se a transformação é verdadeira ou se foi apenas um desejo passageiro. Ele diz que a chave está na resposta. Mudança não é sobre o que acontece do lado de fora. Mudança é sobre como você responde ao que acontece. Isso significa que, quando um padrão antigo retorna, a questão não é se ele deveria ou não aparecer, mas sim qual é a sua postura diante dele agora. Se antes você reagia com medo, raiva ou dúvida, e agora responde com calma, confiança ou neutralidade, essa simples diferença já prova que você não é mais a mesma pessoa. O eco só surge para oferecer a chance de perceber essa evolução. Muitas pessoas, segundo Bashar, ao verem o eco, entram em autocrítica e pensam que falharam, que nada mudou. Minha vida não muda. O que estou fazendo de errado? Ele alerta que esse é o verdadeiro engano. O eco não mostra que você voltou para trás. Ele mostra justamente a oportunidade de reconhecer que avançou. Ele explica que a realidade física é construída para parecer sólida e linear, e que dentro desse jogo de solidez, a repetição é a ferramenta que valida a consistência do novo estado. Se não houvesse repetição, você não teria como provar a si mesmo que está realmente diferente. Pense em alguém que sempre atrai chefes autoritários no trabalho. Essa repetição pode parecer um castigo, mas é um eco. Se antes a pessoa reagia com medo ou submissão e agora consegue responder com firmeza e tranquilidade, isso mostra que já atravessou para outra versão da realidade. Mas se ainda se sente intimidada ou presa à mesma reação, significa apenas que existe algo para ser visto e integrado. Não é um erro, é um aprendizado. A situação volta como espelho, refletindo onde a consciência ainda está vibrando. O eco, então, não deve ser visto como obstáculo, mas como aliado. Ele serve para reforçar que a mudança não está em esperar que o mundo se curve à sua transformação, mas em perceber que você já se tornou alguém novo e por isso reage de maneira diferente. A cada vez que um velho cenário surge e você responde de outra forma, você confirma que atravessou para uma versão mais expansiva de si mesmo. O eco é a prova de que a realidade já se alterou, mesmo que o externo pareça o mesmo.
Bashar mostra que o segredo está em usar o eco como um teste de alinhamento. Em vez de cair na armadilha da dúvida e pensar nada mudou, é preciso agradecer pela chance de demonstrar a si mesmo que a mudança é real. O que o eco pede não é esforço, mas consciência. É o convite para lembrar que você já está em outro estado de ser. 4. O passado também não é fixo. Bashar fala que o mais difícil de compreender não é o futuro ser flexível, mas sim o passado também poder ser alterado. Ele afirma que isso só parece estranho porque fomos ensinados a acreditar que o passado é fixo, que está encerrado, mas isso não passa de condicionamento. O passado, assim como o futuro, é apenas outra categoria de realidades paralelas que existem agora. Para ilustrar, ele traz o exemplo das chamadas curas milagrosas. Ele descreve o caso de alguém com uma doença considerada irreversível que, de repente, se levanta da cadeira de rodas, ou se vê livre de uma condição que parecia sem saída. Ele afirma com clareza que, quando alguém se levanta de uma cadeira de rodas, de repente, não é a mesma pessoa que tinha a doença, é alguém que nunca a teve. Ou seja, não é que o corpo físico tenha se reparado dentro de uma mesma linha de tempo, mas que houve um deslocamento para uma realidade paralela, em que aquela doença nunca existiu no passado dessa pessoa. Ele aprofunda essa explicação dizendo que não é o mesmo indivíduo que estava limitado e agora foi curado. A mudança é tão radical que a identidade é outra. Essa nova versão da pessoa nunca carregou aquela doença, mas como a mente precisa de continuidade para entender a experiência, criamos a narrativa de que éramos doentes e fomos curados. Bashar alerta que isso é apenas uma conveniência psicológica, um modo de traduzir o salto. Na verdade, o que acontece é que você se tornou outra pessoa e aquela condição nunca esteve registrada na sua linha do tempo. Ele lembra que existe uma diferença entre descrever a experiência e descrever o mecanismo que a produz. Quando dizemos, eu estava doente e agora estou curado, estamos descrevendo apenas o jeito como escolhemos vivenciar a transição. Mas isso não explica o mecanismo real, que é a mudança de realidade. A experiência é narrativa. O mecanismo é salto de versão. Confundir um com o outro é o que mantém nossas definições ultrapassadas sobre tempo e mudança. Cada momento, nós já somos uma nova pessoa. Não existe um eu fixo que carrega uma linha reta de eventos. O que existe é a consciência saltando por bilhões de versões paralelas por segundo, e cada uma delas tem o seu próprio passado e o seu próprio futuro. Quando nos movemos para uma versão diferente, levamos conosco a sensação de continuidade, mas na prática, já somos alguém diferente que nunca viveu exatamente a mesma história anterior. Essa sensação de eu tive uma doença e fui curado é uma forma de medir nosso próprio crescimento. A mente prefere manter a narrativa de que houve progresso, porque assim conseguimos avaliar que algo foi conquistado. Mas Bashar enfatiza que, em essência, não é isso o que ocorre. A cura não é a evolução de um corpo, mas a entrada em uma linha de realidade, na qual aquela condição nunca esteve presente. Outro exemplo para você entender melhor. Uma pessoa que vivia em dívidas e, de repente, passa a experimentar abundância financeira. Ela tende a pensar, olha o que conquistei, depois de tudo que passei, de tanto esforço. Essa narrativa ajuda a mente a sentir que houve progresso, como se tivesse subido uma escada passo a passo. Não foi uma evolução linear. Foi a entrada em uma linha de realidade em que aquela pessoa nunca esteve presa às dívidas. A mente prefere contar a história como conquista, mas em essência é apenas a escolha de uma versão paralela da realidade, onde a abundância já fazia parte da experiência. Assim, a lição que ele transmite é que o passado é tão moldável quanto o futuro. Ambos são realidades paralelas coexistindo no agora. Quando você muda, não apenas cria um novo caminho adiante, mas também acessa um novo caminho atrás de si. O passado é apenas mais uma perspectiva dentro do mesmo agora eterno.
E quando a identidade se redefine, toda a linha de tempo se redefine com ela. Ele continua dizendo que o seu universo está mudando, o multiverso está mudando. Isso significa que a mudança não é local, não é individual, mas cósmica. A cada atualização da consciência, tudo se reposiciona. O cenário externo não é uma estrutura sólida onde você caminha. É uma projeção que acompanha a sua vibração. 5. Bashar e o futuro como guia. Bashar apresenta uma inversão radical na forma como fomos ensinados a nos relacionar com a linha do tempo. Ele explica que estamos acostumados a olhar para trás, para o passado, como fonte de referência para saber como agir daqui para frente. Usamos lembranças e experiências antigas como combustível para avançar. Mas, segundo ele, esse método é limitado, porque mantém a consciência ancorada em versões de si mesmo que já não existem. Ele propõe um deslocamento. Em vez de usar o passado para se impulsionar ao futuro, deixe o seu futuro puxar você. O seu futuro já existe e pode brilhar uma luz no caminho. Isso que ele diz é perfeito, porque mostra que não precisamos mais empurrar a vida olhando para trás. Mas podemos ser atraídos por uma versão mais ampla e já realizada de nós mesmos. Tudo o que chamamos de futuro já existe agora, como uma realidade paralela que coexiste no mesmo presente. A consciência pode escolher qual dessas versões acessar. Quando você se conecta à frequência daquilo que considera o seu eu futuro, está permitindo que esse eu já existente te conduza. É como se houvesse uma trilha iluminada e o futuro estivesse lançando seus reflexos para o presente, servindo como guia. Você não precisa inventar o caminho nem carregar o peso das memórias antigas. Basta se abrir para ser conduzido pela versão de si mesmo que já percorreu esse trajeto. Imagine uma pessoa que sonha em ter sua própria casa. Se ela olha apenas para o passado, pode pensar: sempre morei de aluguel, nunca tive estabilidade, preciso lutar anos até juntar o dinheiro. Esse é o movimento de esforço linear, o peso de ser empurrado por trás pelas memórias. Mas já existe uma versão dela que vive nessa casa, que sente a tranquilidade de abrir a porta e entrar em um lar que é seu. Talvez seja o seu caso. Em ter sua casa própria, seu cantinho, pode ser para você isso. Quando você se conecta a esse futuro e deixa que essa versão te guie, surgem novas ideias, insights, oportunidades e pessoas que antes não estavam no radar. Em vez de carregar a narrativa de falta, você é puxada para frente pela vibração de já ser alguém que habita essa casa. Essa perspectiva também redefine a ideia de intuição. Para Bashar, a intuição é uma forma de comunicação entre versões de nós mesmos. É o futuro enviando ecos para o presente, lembrando que já percorreu o caminho. O sentimento de déjà vu, segundo ele, é um exemplo disso. Quando sentimos que já estivemos em um determinado lugar ou situação, é porque estamos tocando a memória de um eu futuro que já viveu aquilo. Ele diz que é possível ampliar esse recurso, deixando de depender só de lembranças antigas e passando a usar lembranças futuras como faróis. Isso exige um salto de confiança na própria estrutura da realidade. Bashar explica que, se tudo existe no agora, não faz sentido se apoiar apenas no que passou. A lógica multidimensional permite que você traga para o presente a experiência de um eu futuro que já realizou o que você deseja. Esse eu se torna um guia interno que já carrega a sabedoria necessária. Você não está repetindo os passos dele, mas caminhando em pegadas já abertas. E, ao mesmo tempo, você terá sua própria experiência única ao seguir por esse caminho. Em vez de perguntar o que aconteceu comigo antes e como posso usar isso para avançar, a pergunta se torna: qual versão futura de mim já viveu essa experiência e como posso me alinhar com ela agora? Qual versão de mim já vive o sucesso? Qual versão de mim já possui uma linda e aconchegante casa? Isso abre espaço para escolhas mais leves, porque não dependem de ensaio e erro, mas de ressonância com algo que já é real. O futuro deixa de ser um lugar de incerteza e se torna um campo de apoio. Cada escolha é um desdobramento,
Cada estado de ser é uma chave que abre outra versão da realidade. Não se trata de esperar que o mundo mude, mas de perceber que a cada momento você é outro. O segredo está em permitir que esse futuro te leve para a melhor versão de si mesmo.